aí, galera, EJA 7, boa noite. Que bom, não é? Que ótimo. Estamos em andamento com nossos conteúdos do modernismo, né? E hoje nós temos um convidado muito especial. Quase todas as obras dele já foram para o cinema, para a televisão, né? Foram seriados, novelas. Ele é o escritor mais amado pelo público. Nosso convidado de hoje, ó, Jorge Amado. Que bom, não é? 19 de agosto. Passa rapidinho, hein? E então, vamos aqui mostrar o nosso convidado, EJA 7. Que beleza! Minha turma aí, olha, é uma turma maravilhosa da EJA 7. EJA 7, só fazendo um remember, lembrando a vocês que nós estamos quase fechando o modernismo da segunda geração na prosa. Ó, e cadê minha canetinha? Cadê minha canetinha? Meu diretor, me libere minha canetinha aí. Tudo certinho aí, meu diretor? E então? Ó, bom, essa segunda geração começa bem aqui em 1930, né? E então vai até 1945, quando, ó, só ajustando aqui, vamos lá, meu diretor. Eu já tinha feito esse percurso aí, meu diretor. Aqui, minha caneta, pode ser o marca-texto. Cadê o ícone? Ah, chegou, meu diretor. Muito bom, que beleza. Não, não chegou. Ah, tá. 1945, são 15 anos de uma literatura muito forte. Uma literatura que a gente chama de tensão social e de tensão política. Não é política partidária, por favor. Ninguém trata disso aqui. Os escritores desse período, assim como também os das outras artes, olha aqui o Portinari. Você está vendo aqui a pintura do Portinari? Retirantes. Olha os espectros humanos da pintura dele. E aqui o enterro da menina. Retirante, seca. A literatura desse período mexeu muito com isso. Não só no ciclo da seca, como no ciclo da cana-de-açúcar, como no ciclo do cacau. E sabe quem é que está no ciclo do cacau? O nosso convidado de hoje, olha, Jorge Amado. Eu disse para vocês, ele é o autor mais amado pelo público. Pode não ser tão amado pela crítica, mas o público adora o Jorge Amado. Beleza, então, os autores desse período produziram uma literatura de choque, onde eles vão representar na linguagem momentos difíceis da vida do nordestino. Essa literatura da segunda geração do modernismo, que é a prosa, a ficção, né? Também é conhecida por neorrealismo, ou ainda regionalismo de 30, ou ainda romance de 30. Estou dando todas as possibilidades para a minha EJA 7 aí, minha galera todinha da EJA 7, porque, de repente, alguns de vocês vão fazer o concurso Enem. Então, você precisa de pistas seguras na hora de analisar a questão, na hora de ler o enunciado da questão. Neorrealismo, é uma nova visão do realismo, uma nova visão da realidade brasileira do Nordeste. É o romance regionalista, é o romance de 30. Que bom, hein? E então, essa
textualidade com a pintura de Portinari, né? E também de um outro pintor famoso do período. Sabia que, ó, Aldemir Martins, assim meio cubista ele, né? Mas essas imagens simbolizam um outro dado nordestino que é a violência, é o cangaço. O cangaço ele foi exterminado na década de 1930. Fechando a década, foi exterminado, né, o cangaço. Fica uma coisinha aqui, outra lá, mas acabou. Em 1926, aconteceu um congresso em Recife. Esse congresso, o tema do congresso, o Nordeste. E dentro do Nordeste, ou seja, da região, o homem. A condição do homem nordestino. Em meio ao latifúndio, seca, violência, coronelismo, cangaço, misticismo, tudo isso. É tanto que os escritores desse período, eles vão levar para a linguagem essa situação dramática do nordestino. Foi assim com Graciliano Ramos, quando eu lhes apresentei. Raquel de Queiroz, olha aí. E agora Jorge Amado. Porque o Graciliano Ramos e a Raquel de Queiroz são do ciclo da seca. O Graciliano Ramos muito severo. E a Raquel é o olhar feminino sobre a situação da mulher no Nordeste. E aqui nós temos os temas. As duas obras que chamaram a atenção nesse período, que é o da Era Vargas, olha aí, e também o clima de guerra, que foram esses 15 anos, até terminar a Segunda Guerra Mundial, né? Você viu, o planeta todo o tempo esteve em grande perigo. Gente, do jeito que está acontecendo agora, um país poderoso lança um míssil, outro poderoso responde, outro faz uma manobra absurda, e quem fica com medo, quem não tem nada a ver com o problema. Os escritores desse período escreveram sobre esse tempo de chumbo e não deixaram de focar a situação do Nordeste. Olha o romance A Bagaceira, do José Américo de Almeida, que é a metáfora de vidas em bagaço no Nordeste. E o grande sociólogo Gilberto Freire nos deixou uma obra monumental, Casa Grande Senzala, de 33. Magnífico. Onde ele estuda, né, toda a estrutura sociológica, antropológica do nordestino, principalmente vindo do ciclo da cana-de-açúcar, a formação do homem nordestino. As três raças se cruzando dentro de Casa Grande e Senzala. Olha que antítese perfeita. A Casa Grande, a Senzala. No popular, o piseiro entre a Casa Grande e a Senzala é lindo. O piseiro, hein? Minha intérprete de Libras, e o piseiro aí, como é que fica? Interessante, né? É a dança, né? Aquela coisa sensual, né? Do proprietário, do fazendeiro, do latifundiário, que dá uma olhadinha na senzala, de repente encontra alguém bonitinha e tal, tira da senzala e leva para a Casa Grande. Olha aí, galera. O que deu? Nós. Olhe para você, dá uma olhadinha no espelho. Olha o nariz, olha o cabelo, olha a testa, olha os lábios. Olha que beleza. Brasil mestiço. Muito bom. E então, ótimo.
nós temos que conhecer bem melhor essas circunstâncias, porque, de repente, né, nós precisamos saber a nossa história, né? Esse longo e doloroso, são 5 séculos, longo e doloroso processo de miscigenação e aculturação das 3 raças no passado e agora do início do século XX até os dias de hoje, italianos, alemães e os últimos, ucranianos e penúltimos, os índios da Venezuela. Fechado? Pode? Muito bom. Galera, meu diretor agora jogou duro, hein? Que beleza. Latifúndio, a seca, violência. A corrupção. Professor, corrupção, sim. Época de seca. Tinha tanta corrupção que diziam que era a indústria da seca. É tudo isso, né? Coronelismo, aquele que leva o voto no cabresto. É o que manda. O cangaço. E o misticismo. Aquele catolicismo bruto do sujeito que sai caminhando daqui até o Canindé. Bota os meninos no jacá e leva lá para o Padre Inciso. É o Nordeste. Né? Aí. Vamos conhecer? Eu trouxe logo aqui esta questão, que é para a gente ficar mais, digamos, familiarizado com as narrativas do chamado romance neorrealista. Esse romance neorrealista pega um período que a gente chama de segunda geração do modernismo, chamado romance regionalista de 30. Olha os gigantes aí, ó. Graciliano Ramos, ó, Raquel de Queiroz, a primeira mulher, olha, magnífico. José Lins do Rego, olha aí, cinema, televisão, novela, seriado, menino de engenho, muito bonito, né? E o nosso convidado de hoje, ó, Jorge Amado. Acho que todos vocês aí, minha galera EJA 7 aí, devem ter assistido algum seriado, novela, com as obras dele, né? Filme, Dona Flor e seus 2 maridos, olha, bem interessante, não é? Jubiabá. Olha, imagine, a mais conhecida de todas. Gabriela, Cravo e Canela. É a personagem mais brasileira, é a Gabriela, né? Sensual, morena e tal. Gente, é uma novela, é uma obra, né? Cinema, adaptado para televisão, né? Jorge Amado. Não perca o detalhe aí, hein? Olha onde é que ele está aqui, o nosso convidado. Ó. Juntando todo este comentário, né? Esses autores foram diferentes dos autores do romantismo em relação à literatura regionalista, né? Eles evitaram a descrição de ambiente, dos costumes, né? Se afastaram da abordagem pitoresca da região, né? E concentraram-se nas... Você está diante de uma questão tipicamente Enem. Você agora vai completar, vai raciocinar para completar, né? A alternativa. Você tem histórias amorosas sobre a seca, Caatinga e os retirantes. Mas que coisa, né? Descrições exaustivas. Né? Não é bem, eles evitaram isso, lógico. Né? Descrições sociológicas. Se fosse assim, não era estudado na literatura, é na sociologia, galera. Implicações psicológicas, sociais e morais, né?
documentar, sem levar em conta as implicações psicológicas. Mas que coisa sem rumo, não é? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, volta para poder a gente ter alguém aqui na A, B, C, D. A letra A foge um pouquinho. Descrições exaustivas, descrições sociológicas, implicações psicológicas, morais, né? O momento, documentar o momento sem levar em conta implicações psicológicas. Mas, de novo, que coisa mais curiosa, né? Histórias amorosas da seca não dá. Afastando-se da preocupação formal em retrocesso ao naturalismo, olha, EJA 7, eu vou deixar esta questão como atividade para vocês. Eu já sei mais ou menos onde é que está aqui o detalhe. Vamos para a próxima. De repente a gente volta e ajuda vocês. Questão 2. Romance regionalista nordestino que surge e desenvolve a partir de 30. Cuidado, por isso que é chamado romance de 30. Pode ser chamado neorrealista. Né? E se deve a que esse romance? Agora, vamos lá, hein? Vamos que vamos. Retoma o filão da temática regionalista, descoberta e explorada inicialmente pelos realistas do século XIX. Não, foi pelos românticos. A coisa vai seguindo e vem até os dias atuais. Um discurso narrativo, uma visão realista e crítica das relações entre as classes que estruturam a sociedade do Nordeste. Está aqui. É exatamente isso aqui. Pegou legal aqui, hein? Apresenta, através do discurso narrativo, é o romance, uma visão realista, bonito isso aqui, e crítica das relações entre as classes, vaqueiro, coronel, fazendeiro, né, o latifundiário, por aí vai, que estruturam a sociedade do Nordeste. A letra B é ótima. Depois a gente volta para aquela questão. Se não houver oportunidade, minha galera EJA 7 vai dar uma olhadinha. No próximo encontro tem os alunos do Rego e a gente encaixa a questão novamente. Olha o Jorge, chegamos no Jorge, né? Jorge amado muito amado do público, né? 1912, 2001. Viveu bem, hein? Aí. Recebeu o prêmio Camões, 1994. É o maior prêmio da literatura em língua portuguesa. Os africanos também estão ganhando, hein? É bom lembrar a EJA 7 que nós vamos ter a oportunidade de estudar os autores africanos em língua portuguesa. Nós trouxemos um de Moçambique e trouxemos o outro de Angola para o Salão do Livro do Piauí. Estão lembrados, hein? Eu destaquei duas grandes obras dele, do ciclo do cacau. Terras do Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus. Destaquei um outro romance, ele já é dentro da cidade de Salvador, urbano, de personagens marginalizados, populares, né? Capitães da Areia. Jorge Amado foi o nosso, talvez o maior vendedor de romances da literatura portuguesa, em língua portuguesa, né? E o autor mais querido, né,
da literatura brasileira. Quase todos os romances dele foram para a TV, foram para o cinema, novela, seriado, por aí vai. Ele mexeu com a sociedade cacaueira, ó, cuidado, é a primeira pista. A questão das terras devolutas, né, os coronéis do cacau, né, novelas que foram feitas sobre o cacau, né, luta dos coronéis pela posse da terra. Olha, esses dois romances magníficos, onde ele vai misturando elementos naturalistas, questão econômica, violência, não é? E a visão dele sobre esse universo da monocultura cacaueira. E ele mexeu com o universo das classes populares, com Capitães da Areia. Cuidado com o título da obra, hein? Não é Capitães de Areia, não. É da Areia. São romances, essa linha do Capitães da Areia, são romances proletários, né? De conotação essencialmente política e social, as tensões. Né? Um belíssimo romance, de 1937. Ele foi deputado federal pelo Partidão, né? E aí o Getúlio Vargas caçou o partido e ele foi, ó, exilado, né? Jorge Amado, ele costumava dizer, eu assisti a entrevista dele, que ele dizia o seguinte, o entrevistador perguntou, quem é você como escritor? Se eu sou apenas um baiano romântico e sensual. Claro que não é ele o autor, o homem, não é? Mas as obras recheadas de sensualidade, de sexo, né? Ele foi proibido. Nos anos 50 e 60, os pais conservadores não deixavam os filhos lerem Jorge Amado, hein? Me lembro muito disso. É nos anos de 1970, aqui no Nordeste, ainda tinha essa censura. Mas aí, depois o cinema, a televisão... Quem assistiu a Dona Flor e seus dois maridos? Os dois maridos pelados e ela no meio caminhando naquela cena. É isso, é o Jorge Amado. Um baiano romântico e sensual. Ele dizia isso. Está aqui. Vai, não vai? Ele está no Enem. Ele vai mais para o Enem por conta das obras do ciclo do cacau. Tá bom? Muita violência, questão econômica, a monocultura do cacau, as terras devolutas. Os coronéis lutaram muito por isso. Tem a novela sobre isso. Na Gabriela Cravo e Canela tem uma parte ligada aos coronéis do cacau. E teve uma novela que eu não sei o nome, que era toda dentro dessa coisa do cacau aí. Esse era Rei do Cacau, não lembro mais. Mas baseado na obra dele. Muito bom. 2001, morreu faz pouco tempo. Né? Para nós da literatura, 50, 60, um século, é um tempo muito curto. A linguagem é um organismo vivo, vai sempre atualizando. Não vê o texto bíblico? A gente lê hoje, parece que foi escrito ontem. É assim, linguagem literária. Aqui eu tenho uma arte desse designer, que é o Marcílio Godoy, esse rapaz é arquiteto, né? E ele publicou esses trabalhos dele, dos grandes autores, né, da literatura mundial, brasileira e portuguesa. E aqui está a arte que ele fez do Jorge Amado, né? O B, olha aí o B, de Bahia. Ele é um afro-baiano, né? E aí tem uma espécie de carranca, né, que chama a gente para as matrizes afro-baianas.
da cultura, né? Achei muito interessante. Não tem o nome, né? Eu tenho essa coleção. Aí, às vezes, você pode fazer um jogo, você leva, mostra, pergunta quem é. Ninguém erra. Geralmente as pessoas acertam. Jorge Amado, tá aí. Muito legal. Mar Morto. Gabriela Cravo e Canela. Mais popular, mais conhecida. A Gabriela é uma das maiores personagens da literatura brasileira, né? Já fizeram dois grandes seriados, novelas, desse livro dele, né? Tieta do Agreste, eu me lembro demais. A gente ria muito das loucuras, né? Mar Morto. São narrativas, né, bem populares e sensuais. Olha aí! É por isso que ele disse, eu sou um baiano romântico e sensual. Com isso, ele tempera bem as obras dele e tornou-se um grande vendedor, né? Muito querido pelo público, muito amado. Tem muita ironia. Às vezes, essa ironia entra no campo do deboche. Uma linguagem muito popular e o afro-baiano. Daí, o que explica aqui esta arte é a expressão afro-baiano. Você pega bem o sentido, né? Ele escreveu muito, são mais de 30 obras. No fundo, ele construiu um painel, né? Um painel da diversidade social, econômica e cultural do povo brasileiro. Todo o conjunto da obra do Jorge Amado cabe dentro desta sentença. Ele construiu um vasto painel, da diversidade social, cuidado com o detalhe aí, econômica e cultural do povo brasileiro. A pergunta é, para que serve mesmo a literatura? Olha bem aqui. O que foi que o Homero fez com a Ilíada e a Odisseia? Construiu um painel do povo grego. A partir de lá até agora, nós temos essa referência. O que é que Virgílio escreveu na Eneida? Todo mundo romano. O Jorge Amado mergulhou nessa onda aí de trazer para a literatura um painel da cultura do povo brasileiro. E misturou bem, né, essa percepção anarquista, debochada, irônica, bem para refletir a condição, né, desse povo brasileiro. Aí o Jorge Amado é o autor mais amado pelo público. Parte da crítica não o ama, sem problema. Aí o Jorge Amado. Algumas considerações. Ele disse, eu sou um baiano, romântico e sensual. O romântico aqui não é no sentido do romantismo, mas no sentido do namoro, do sensual, né? Do apego do povo brasileiro. Os tipos sociais dele, né, já vem desde o período colonial, né, passa pelo Leonardinho. Por isso que é bom a gente estudar direitinho a literatura, porque a literatura ela acumula, né, a literatura é feita da literatura. Quem é que não lembra do personagem Leonardinho, de Memória de um Sargento de Milícia? Safadinho todo. O Jorge Amado vem trazendo isso para dentro da obra dele, não é? O Mulato Firmo,
A Rita Baiana, essa mulata dengosa, né, e tal, bem brasileira, sensual, erótica, não é? Do romance, ó, o Cortiço. Os marginalizados do romance, ó, Capitães da Areia. Lembra esses personagens marginalizados lá do romantismo. Bom, tá aqui algumas obras dele famosas, né? Capitães da Areia, Terra do Sem Fim, Dona Flor, Tenda dos Milagres, olha aí. E o recorde de público? Gabriela Cravo e Canela. Observe uma coisa curiosa nesse título. A morena Gabriela, cor de canela. A morena Gabriela, gosto de cravo, gosto de canela. Olha a brasilidade aí. Bonito. Ele criou uma galeria de personagens, né? De muita sensualidade, né? Morenas, né? Pobres, marginalizados, operários, coronéis do cacau, jagunços. Ele misturou tudo. Grande escritor. Olha, dá uma olhadinha aí na biblioteca da sua escola. Se você encontrar aí na biblioteca da sua escola Gabriela Cravo e Canela, olha, pede emprestado aí e no final de semana você devora este livro. E para você ter o gostinho disso, já com as imagens prontas, puxa aí no YouTube o filme Dona Flor e seus dois maridos, ou então você puxa, né, esse remake da novela Gabriela Cravo e Canela. Você vai gostar, hein? Ainda tem um filme que tem a Rita Baiana e o Mulato Firmo, o Cortiço. Bom filme, hein? Vocês vão gostar. E o Capitão da Areia, que foi feito um seriado muito bom. Olha, quando o filme é recomendado, vale a pena assistir. Ninguém perde tempo, é porque é bom. E vamos em frente, hein? Olha aí! Bom, a vasta obra de Jorge Amado. Bom, vasta pega urbano, rural, de um vasto painel do povo brasileiro. Significa o quê? A obra dele traz uma visão multicultural, traz uma visão multirracial. Galera, a resposta está muito legal aqui, né? Você tem a letra D e responde bem demais. Muito bom. Cabe tudo aqui. O conjunto da obra do Jorge Amado cabe na letra D. Tá legal? Muito bom aí, a turma toda. Eija 7. Minha turma se garante, hein? Minha turma de alto nível aí, hein? Eu gosto do Jorge Amado. Terra do Sem Fim é o meu preferido. Uma obra magnífica, né? É uma epopeia do cacau. Gosto de Gabriela, bem brasileira, Gabriela, né? Sensual, morena, esperta, né? Gabriela Cravo. Meu diretor de TV, o Nilton Marques, que viu essa novela, né, meu diretor? Acredito que você tenha assistido. E então, tem mais, hein? Eu tenho aqui um texto de Terra do Sem Fim. Tinha que ser do Terra do Sem Fim, né? Que é uma obra épica. É uma epopeia. Vou botar bem aqui, epopeia do cacau. É uma epopeia do cacau.
Olha a questão da natureza aí, como é interessante, né? A manhã de sol dourava os cocos ainda verdes dos cacaueiros. O coronel Horácio, ó, ia andando devagar entre as árvores plantadas dentro das medidas estabelecidas. Aquela roça dava seus primeiros frutos. Cacaueiro jovem, de 5 anos. Antes ali também fora a mata. Igualmente misteriosa e amedrontadora. Ele avarara com os seus homens e com o fogo, com os facões, os machados e as foices. Derrubar as grandes árvores. Gente, vocês estão notando que isso aqui é desmatamento, né? É uma relação impiedosa com a natureza. Jogara para longe as onças, olha aí, e as assombrações. Depois foram o plantio das roças, cuidadosamente feito, para que maiores fossem as colheitas. Olha que coisa, né? Ele e seus homens, né? Ele quem? O coronel Horácio. Se você não ficar atento, está bem aí o pronome, substituindo o coronel Horácio. Muito curioso isso. Aqui a natureza é devastação. Questão econômica. Super atualizado. Muito bom. Aí. O parágrafo apresenta um tom épico. Já tínhamos dito. Coisa grandiosa, né? Sobre o desbravamento de terras próprias para o cultivo do cacau, porque, né? Preservação nem pensar. Destruição, o domínio, né? Destruição. Bem aqui na letra C. Perfeito. O homem dominando, destruindo. É aí. Ora, respeito. Quem vai respeitar, né? É uma pancada isso aí. É um texto muito atualizado, né? Escrito há quanto tempo? Mas está aí. A arte é algo assim interessante. O artista ele é meio um pouco profético, né? A arte antecipa as coisas, né? Vai mostrando algo que vai acontecer, né? O Jorge Amado, o nome dele está ligado exatamente à questão das zonas da violência, ligada às zonas do cacau, né? As terras do cacau. Um escritor de muita fama, né? E olha aqui, olha aí. Assinale VUF. Vamos ver esses comentários como são curiosos. A década de 30 dá lugar a uma renovação do regionalismo brasileiro. Ficção, sim, claro. Perfeito. F. Aí. Os romancistas de 30, muita preocupação da realidade do que. Muita preocupação com o conteúdo, a realidade nordestina. É verdade, não tenha dúvida, né? Aí. E eu estou botando. Que é isso? Para com isso. Puxa. Para. Atenção. Aqui. Vê. Um dos temas da ficção de 30 diz respeito ao ciclo do cangaço, sendo o 15 de Raquel, né? Melhor exemplo, que nada, é seca, meu amigo. Então isso aqui é falso, hein? Claro, né? Agora sim é o F. O desenvolvimento da economia rural, com a crescente modernização dos meios de produção no campo, é um dos focos principais da narrativa de 30. Nada disso. Não é. Não tem nada a ver com essa modernização, né? Não, isso foi depois. F. Olha aí, né?
Alguns romances de 30 mostram as primeiras consequências sociais do surgimento da industrialização. Opa, tem rumo. Apontando o deslocamento da população do campo para a cidade. É verdade. Está vendo como uma coisa interessante? Começa o processo de industrialização, atraiu grandes contingentes para os centros urbanos. Interessante isso aí. Os escritores focaram nisso aí. E olha aí, vamos fechando? Fechou! Vai voltando só para dar o alôzinho, né? Beleza! Tá aí. Verdade, verdade. Os dois aqui do meio, falso. Né? Aquele que não mexeu com cangaço. É seca e a questão da mulher. Galera, olha, economia rural, modernização, meio de produção, não tem nada a ver as obras de 30 com isso aqui. Né? Até porque o campo ainda não estava tão modernizado como nesses últimos 30, 40 anos. Isso é mais recente. Então, aqui a gente pode colocar falso também. E no último item, as consequências do processo de industrialização atraiu, né, esse contingente para os centros urbanos. Epa! Olha, EJA 7, até o próximo encontro. Valeu, hein?